Meninos lindos do Ministério da Criança, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao treinamento da Tiane para a Semana Santa deste ano. E a Semana Santa deste ano traz como tema o melhor presente. E qual é o melhor presente que nós podemos ganhar? Será que é ter muito dinheiro na conta bancária? Será que é termos um carro muito bonito, 0 quilômetros, o carro mais caro da loja? Será que é termos uma casa num condomínio luxuoso, com tudo do bom e do melhor? Será que é termos roupas caras, brinquedos maravilhosos? Não, com certeza não é isso. E as nossas crianças precisam entender que tudo isso é legal, mas que o melhor presente que uma criança ou um adulto pode ganhar é ter Jesus no seu coração, é receber o amor dele por cada um de nós, porque ele deu a vida por nós, ele morreu no nosso lugar, e hoje ele está no céu nos preparando um lugar que ele vai também nos dar de presente. Jesus, ele nos dá muitos presentes, o presente da salvação, o presente da vida eterna, o presente do céu, enfim, é isto que as nossas crianças precisam entender a cada dia. E nós, na Semana Santa, para inculcar no seu coração e na sua mente estes valores tão especiais. E através deste treinamento, vocês terão sugestões, dicas e ideias de como trabalhar cada dia da Semana Santa, usando o manual que foi previamente preparado pela divisão sul-americana, que tem este tema, o melhor presente. Todo este treinamento foi baseado no manual. As sugestões que vamos apresentar aqui também foram retiradas do manual. Então, se você ainda não tem o seu manual, ou físico em papel, ou em PDF, baixado lá do site Downloads Adventistas, aproveite e faça agora, pois sem o manual fica difícil de você seguir a programação que nós vamos apresentar. E além do manual, nós temos também à disposição, tanto para downloads quanto físico em papel, os cadernos de atividades para crianças alfabetizadas e não alfabetizadas, que neste ano foram preparados por mim, e eu fiquei muito feliz e muito honrada de poder contribuir de alguma maneira para este projeto tão maravilhoso. Então, vem comigo e vamos ver as primeiras orientações. A Semana Santa deste ano, de acordo com o manual, foi programada seguindo uma sequência de atividades dentro da sala de aula. Esta sequência é mostrada ali no manual do professor. Mas nós vamos aqui neste pequeno treinamento passar para vocês o passo a passo desta sequência, ok? Então, preste atenção na tela e sigam comigo. A primeira parte da programação se chama Abra o Presente. Este é o momento em que você recepciona as crianças, dá as boas-vindas, faz a recapitulação do que aconteceu no dia anterior, recapitula os versos que foram aprendidos durante cada dia, faz perguntas sobre o tema. As perguntas devem ser retiradas de dentro de uma caixa de presente, porque fica muito mais sugestivo e padronizado com o tema. Então, imprima ou escreva em papeizinhos as perguntas que você deseja fazer do tema do dia anterior ou dos dias anteriores e coloque dentro dessa caixa. E deixe que as crianças sorteiem as perguntas, ou você mesmo sorteie, e vá perguntando para que elas respondam. Cria ali um pequeno concurso, premie, né, aquelas crianças que acertarem mais perguntas, crie times, faça o que for melhor, mas deixe esse momento bem agradável. Não se prolongue muito neste momento, porque você pode comer um pouco dos momentos seguintes. O momento seguinte, o segundo momento, se chama Abra o Presente. O que vai acontecer neste momento? Você deverá ter uma caixa de presente gigante, como esta aqui que eu vou mostrar, que foi preparada com muito carinho, tá?
você pode criar a sua da maneira que você achar melhor. Então, tenha uma caixa de presente e dentro dessa caixa de presente você deve ter outra em formato de Bíblia, tá? A Bíblia pode ser com um buraco aqui na capa, onde a criança vai colocar a mãozinha dentro, ou assim como esta, que não tem buraco, né? Mas dentro desta Bíblia deverão ter objetos, a cada dia são objetos diferentes, onde a criança, através do tato, vai tentar descobrir o que é, tá? Então, se a Bíblia tiver o buraco, a criança só vai pôr a mãozinha lá. Se ela não tiver o buraco, você pode vendar os olhinhos dela para que ela coloque a mãozinha na Bíblia sem ver o que ela está pegando e tentar adivinhar, então, e falar para a classe. Esse é um momento bem descontraído, onde todas poderão participar a cada dia. Okay? O terceiro momento se chama o presente. Este é o momento da apresentação da história do dia. E a sugestão para esse momento é que as crianças se sentem em círculo, ou no tapete, com almofadas, ou as cadeirinhas em círculo, ou uma mesa onde elas todas vão se sentar em volta dessa mesa. O importante é que todas estejam em lugares estratégicos para que consigam enxergar o que você vai apresentar no decorrer da história e se torne, então, um momento íntimo, gostoso e cheio de afeto para que todos possam participar. Para este momento, você vai ter a caixa presente, ok? Dentro da caixa presente, você vai ter um tecido que você vai escolher qual é. Você pode escolher o tecido. Você vai tirar esse tecido de dentro da caixa e espalhar no tapete ou em cima da mesa, no lugar onde você vai contar a história. Uma ponta do tecido fica dentro da caixa e o restante espalhado para que você coloque os recursos visuais em cima deste tecido enquanto conta a história. Então, cria um momento, um lugar especial para isso, um momento gostoso, tá? Para que as crianças em círculo possam enxergar. Se elas ficarem em fileiras, as que estão atrás não conseguirão ver aquilo que está sendo apresentado. Por isso é importante que elas se sentem em círculos, ou no tapete, ou em volta de uma mesa, ou em almofadinhas, ou em cadeirinhas, mas desde que você fique no centro com a caixa de presente aberta. Após a apresentação da história, que é este momento, o presente, nós teremos o momento Eu Me Pergunto. Neste momento das perguntas, que o tema já está dizendo, que o título já está dizendo, né? Você vai mostrar ali o versículo do dia. O versículo do dia será apresentado no formato de caixinhas de presente também. A cada dia, nós apresentaremos o versículo que foi trabalhado ali no tema. Você vai ler esse versículo com as crianças e depois ele pode ser colocado ou num mural, que você vai preparar com bastante carinho e capricho também, ou então num varal, tá? Coloque ali um varal onde todas essas caixinhas vão ser penduradas durante a semana. E no final da semana, o varal estará cheio com todos os versículos que apresentou. Assim fica também fácil para o momento em que você, aquele primeiro momento, né, onde você vai recapitular os versículos que elas aprenderam durante a semana. Deu um tempo também aqui neste momento do Eu Me Pergunto, para que as crianças a história que foi apresentada naquele dia. Faça perguntas para elas. Use plaquinhas com perguntas, ou elas podem responder através de plaquinhas de emojis, tá? Faça perguntas relacionadas aos sentimentos e emoções. Por exemplo, como Jesus se sentiu quando ele entrou no templo e encontrou aquela bagunça? Com certeza eles vão levantar a plaquinha da raiva, não a raiva como a nossa, mas Jesus teve raiva daquilo ali.
Como Jesus se sentiu quando ele criou o mundo lá no início com o Papai do Céu, com Deus junto com ele. Aí se sentiu feliz. Como Jesus se sentiu quando ele viu as pessoas doentes, ou quando ele foi preso. As crianças vão responder através de plaquinhas de emojis, que você pode fazer grande assim ou menorzinho, tá bom? Então, não se apresse, dê tempo para eles pensarem, aguarde as respostas, mas cronometre o tempo de cada sessão do programa, para que um não coma, não engula o tempo do outro e o programa se torne muito extenso ou não dê tempo você concluir as atividades, ok? O próximo momento do programa se chama Conhecendo Melhor os Presentes de Deus. Neste momento, nós vamos apresentar algumas curiosidades do tema de cada dia, que você vai adicionar para enriquecer o conteúdo que você ensinou. Você pode apresentar as ideias que aparecem no manual ou acrescentar ideias que você pesquisou por conta própria. Então, criança gosta de curiosidade. Apresente essas curiosidades na linguagem delas, na linguagem que elas entendem, para que isso ajude o aprendizado e facilite a memorização daquilo que você está ensinando. Não fique lendo papéis ou usando linguagem difícil, porque isso não ajudará, ok? Então, ponha na linguagem da criança, tenha imagens para mostrar, figuras ou objetos, né? Que esse momento seja um momento enriquecedor. A próxima parte dessa programação se chama mensagem de saudação. Neste momento da mensagem de saudação, você vai apresentar um versículo relacionado ao tema, que pode ser o versículo da caixa de presente, ou pode ser um outro versículo que você pesquisou para apresentar, tá? Imprima, também é importante nesse momento que você tenha estes versos aqui, que estão em tamanho grande, em tamanho menor. Por quê? A sugestão é cada criança ter todos os versinhos que foram aprendidos durante a semana, tá? Então, você imprime esse mesmo arquivo no tamanho menor para que todos os dias ele coloque um desses versinhos, vai colocando os versinhos numa argolinha de chaveiro. E no final da semana, todos os versinhos estarão ali na argolinha de chaveiro e eles podem levar para casa como lembrancinha, tá? O chaveiro será a caixa principal e as chaves, né, serão os versos que elas aprenderam durante a semana. Para ficar mais forte, seria interessante você imprimir e plastificar para que fique bem durinho para formar o chaveiro. Mas se não for possível plastificar, ficar caro para você, você pode imprimir num papel mais grosso. Esse aqui foi impresso no papel de 180 gramas. Fica fortinho. Aí perfura com aquele perfurador de papel e vá passando a argolinha do chaveiro ali, tá? Se a criança não conseguir, tem que ter ajuda de adultos para que ele não estrague. Outra ideia, ao invés de usar chaveiro, colocar os versos dentro de uma caixinha de presente. Sabe essa aqui é uma caixinha de porta-joia. Caixinha de dar presente de joias, né? Elas são baratinhas. Você pode comprar uma para cada criança, de cores diferentes, tá? Eu comprei no Mercado Livre, vem um pacote assim, acho que com 10 caixinhas, ou em lojas de festas você também acha, tá? E dentro dessa caixinha, então, você recorta os versos no tamanho que caiba, né? E coloca todos eles ali, e a criança leva de presente no final da Semana Santa. É sugestivo, não é? Presente, caixinha de presente, lembrancinha em caixinha de presente, e vai ficar inesquecível. Então, este é o momento da mensagem de saudação. Penúltimo momento, é agradecendo pelo presente. Este é o momento da oração, aquele momento que você vai fazer um apelo especial e vai fazer, então, ali o momento aconchegante da oração. Para cada dia, o manual apresenta uma
sugestão bem divertida para este momento, para não ficar aquela coisa clichê de quem tem um motivo, quem tem um pedido de oração, por que você quer agradecer, pelo que você quer pedir, não é? E cada um levanta a mão e faz ali. Então, neste momento, o manual traz sugestões que nós vamos apresentar para vocês, tá? Tem uma caixinha especial para este momento. E eu preparei aqui uma caixinha em formato de coração. O coração, ele representa o amor. E o presente que Deus deu ao mundo foi por amor. Deus amou tanto o mundo que deu o seu único filho para nos salvar. Então, dentro dessa caixinha serão depositados os pedidos de oração ou vão ser colocados os recursos que nós vamos usar para o momento de pedidos de oração. Então, se você não conseguir uma caixinha assim, em formato de coração, você pode pegar qualquer caixa, encapar de vermelho, colar coraçõezinhos em volta, coraçõezinhos de EVA com glitter, ou um papel de presente que seja todo de coração, mas tenha o motivo coração nessa caixa de pedidos de oração, ok? Fica aí uma sugestão para este momento especial. E, para finalizar, então, nós temos o último momento do dia, que é para fazer e compartilhar. Então, neste momento, então, as crianças serão divididas em mesinhas ou em cantinhos especiais, onde ela possa apoiar ali o seu caderninho, sua folhinha de atividades, tenha já em prontidão ali tudo preparadinho, lápis de cor, lápis de escrever, cola, tesouro, o que eles forem precisar para aquele dia, ok? Então, neste momento, as crianças são organizadas para que elas realizem, então, a atividade. E por meio dessas atividades manuais e divertidas que estão disponíveis no caderno de atividades, você não precisa estar procurando atividade, elas estão todas lá. As crianças são encorajadas a se lembrar o que aprenderam e a reter o conteúdo, porque é através da prática, né, que a criança vai reter e memorizar melhor o conteúdo. E também vão ser incentivadas a contar aquilo para outras pessoas, porque elas vão levar aquilo para casa e você vai dizer, olha, você vai hoje chegar em casa, vai contar o que você aprendeu hoje aqui para o seu papai, para sua mamãe, para a vovó, para um vizinho, para um coleguinha, para a professora da escola, para alguém que não é de igreja adventista. A criança vai ser incentivada a levar assim uma pequena mensagem. E assim termina este pequeno vislumbre do que vai acontecer em cada dia da semana, a sequência das atividades que nós vamos realizar em cada dia desta semana. Então, memorize isso, anote e não se esqueça. Então, siga sempre a sequência. Abra o presente, as boas-vindas, a recapitulação. O 2, o presente, que é a história do dia. A parte 3, eu me pergunto, com reflexões e perguntas. A parte 4, conhecendo melhor os presentes de Jesus, com curiosidades e informações adicionais. A quinta parte, a mensagem de saudação, cartão de presente, versículo do dia. Sexta parte, agradecendo pelo presente, que é o momento onde as crianças vão agradecer a Deus com o uso, né, da caixa de pedidos. E a sétima parte, para fazer e compartilhar, que são as atividades que vão realizar e levar para casa para contar para outras pessoas. E assim, nós concluímos esta primeira parte do treinamento. Vamos para a segunda? Nós vamos ver agora a sequência da programação no primeiro dia da semana. É importante que vocês obedeçam àquela sequência que nós apresentamos na primeira parte do treinamento, para que a programação flua de maneira bem didática e o aprendizado seja, enfim, efetivado. É importante que você tenha sempre o manual à mão e estude este manual
antes da programação, para que você não se perca na sequência e não fique despreparado para esse momento tão importante. A primeira parte, então, é abra o presente. Nós vamos colocar dentro da Bíblia os objetos que serão apresentados neste momento. E quais serão estes objetos? Dentro da caixa Bíblia, você irá colocar objetos da criação. Você pode ter bichinhos de borracha, bichinhos de plástico, bichinhos de pelúcia. Você pode ter frutas, flores, pedra, tudo que Deus criou aqui dentro da caixa, tá? Em formato de brinquedos, lógico. E a criança, então, com os olhinhos vendados ou através do furo, se você fizer uma Bíblia com furo na capa, eles irão colocar a mãozinha e tateando com a sua mão, eles vão tentar descobrir pelo tato, né, o que eles encontraram dentro da caixa Bíblia. Este é, então, o primeiro momento. E depois disso, você vai, então, ou antes, né, você vai recapitular aquilo que foi feito. Lógico que esse é o primeiro dia, ainda não tem recapitulação, mas nos dias seguintes, você pode recapitular aquilo que eles aprenderam no dia anterior. Deixe que as crianças, todas elas, se possível for, né, coloquem a sua mãozinha dentro da caixa Bíblia para descobrir qual objeto elas estão tocando. A segunda parte, então, é o presente do dia. No momento do presente do dia, você precisa ter o quê? Lembra? A caixa presente aberta sobre a mesa ou sobre o tapete da sala. Então, a caixa vai estar aberta. De dentro dela sairá o tecido que você já separou previamente e ele será espalhado ou pelo tapete, ou no tapete, né, da sala que você está usando, ou na mesinha onde as crianças estarão sentadas ao redor. Então, é muito importante este material preparado. Tenha este recurso para que a sua aula flua, né, e possa ter ali a atenção das crianças de maneira mais intimista, para que elas estejam sempre ali em primeiro plano para ver todo o material que está sendo preparado. Então, ali no primeiro dia, eles terão esta apresentação. E qual será a apresentação do primeiro dia da criação? Do primeiro dia da Semana Santa, aliás, será a criação do mundo. Como Deus criou, este foi um presente. Então, vocês abriram a caixa de presente para que as crianças conheçam o melhor presente que Deus deu ali no início do mundo. Eu criei totens que vocês podem usar. E para usar os totens, é importante que você tenha um suporte para usá-los. Ou flanelógrafos também, você pode colar lixo atrás e usar um flanelógrafo. Mas esses totens usados nesse suporte, eles chamam mais atenção, se torna prático, porque os suportes podem ser usados em todos os dias. Como que eu preparei esse suporte? Aqui é um suporte de papel toalha, tá? Que pode ser assim em aramado, alumínio ou inox, o que você tiver, ou assim nesse de plástico, tá? Eu acho esse em aramado mais delicadinho. Então, com o aramado, com este suporte em aramado, você vai, então, afixar este tubo. Este tubo pode ser um miolo de papel toalha, papel alumínio, ou pode ser aqueles canos que vêm, aqueles tubos que vêm em rolo de tecido. Você vai numa loja de tecido e pede, olha, eu quero aquele rolo onde o tecido vem enrolado, ele é grande, tem 1,5 m, às vezes mais, e você reparte, então, corta, é facinho de cortar, cortei com uma faca, tá? Você corta e forma, então, do tamanho que você quiser estes tubos e fixa ele no suporte de papel toalha para que você possa usar, então, ali as figuras, os totens da história. Então, neste primeiro dia,
você vai contar a história da criação do mundo. Este aqui é um recurso de história na caixa, onde você pode cortar os círculos e ir tirando de uma caixa, que pode ser tirados da própria caixa presente, como efeito surpresa, tá? Então, você vai contando ali que Deus criou o mundo, que era tudo escuro, e Deus disse, haja luz. Depois ele criou a separação entre as águas de cima e as águas de baixo, criando ali o ar, né? Depois, o dia que Deus criou as plantas. O quarto dia, que foi o dia onde ele criou os luminares. O quinto dia, que foi o dia que ele criou os peixes, os animais aquáticos e as aves que voam no céu. Depois, o sexto dia, que foi o dia que ele criou todos os animais mamíferos, né, os animais que vivem sobre a terra, e também criou o homem à sua imagem. Também vai dizer sobre a entrada do pecado no mundo, quando Deus falou para o homem não andar separado um do outro, para Adão e Eva não andar separado de Eva, nem Eva de Adão, para eles terem cuidado com o seu inimigo, né, Satanás, mas eles andavam pelo jardim com Jesus, mas um dia Eva saiu para andar sozinha pelo jardim e Satanás se aproveitou daquela situação e usou uma cobra, uma serpente, que era o animal mais lindo do jardim. E o que aconteceu? Ela comeu do fruto proibido. No mesmo instante, a roupa de luz que revestia o seu corpo desapareceu. E Adão também comeu do fruto. E eles se esconderam de vergonha e de medo, porque eles estavam nus. E Deus teve que expulsá-los do jardim e colocou ali para fora, né? E explicou para eles que um dia ele viria e morreria no lugar deles, que eles não poderiam mais viver no Jardim do Éden, mas que ele cuidaria deles e que um dia viria e morreria no lugar deles. Então, apresentando essa história através dos recursos, a criança vai entender todo o plano da criação. Você pode usar ou estas imagens ou usar os totens, tá? Os totens que você vai afixar aqui no suporte são as imagens em tamanho maior e atrás tem um prendedor de roupa colado para que você possa prender no suporte. Então, aqui tem Adão, ainda feliz, com sua roupa de luz, sem pecado, né? Eva também, sem pecado. Temos também a árvore que ficava lá no meio do jardim, que eles não podiam chegar perto. E um dia Eva saiu para andar sozinha, chegou perto da árvore e a serpente, que era linda e maravilhosa, diz que ela era muito bela, ela voava, estava ali naquela árvore. Satanás se aproveitou e usou a serpente como fantoche, fez um ventriculismo, né, com a serpente, falando através dela, e enganou Eva, dizendo que ela podia sim comer daquele fruto, que não ia acontecer nada com ela. E o que aconteceu? Eva comeu do fruto e ela, com Adão, perderam aquela roupa de luz e tiveram que ser expulsos do jardim. Deus foi tão misericordioso que fez uma roupa de pele de animal para eles vestirem. E eles não ficaram nus, mas eles perderam aquela roupa de luz. E eles ficaram aguardando, então, a chegada de Jesus, do bebê Jesus. A cada filhinho que nascia, eles achavam que era o Salvador. Eles morreram sem ver o Salvador, mas eles foram perdoados. Então, os totens também vão ajudar você a contar essa história de maneira mais alegre e interativa com as crianças. Neste momento, então, que é o momento do presente, né, que é a história do dia, esse momento deve ser bem descontraído, bem aconchegante, de modo que as crianças prestem atenção e não seja muito prolongado. Lembrando que o tempo de atenção varia de acordo com cada faixa etária. Então, você calcula, né, como vai estar uma sala misturada na maioria das igrejas, calcula aí no máximo 10 minutos para você contar a história e assim as crianças não percam a atenção da história. Depois de você contar a história, vem a parte da reflexão e perguntas.
Você deve deixar que as crianças respondam as perguntas usando ali os emojis que eu apresentei, né? Eles sumiram aqui, mas você vai usar os emojis, tá? Então, como é que Adão e Eva sentiram quando viram a criação? Alegria. Como é que Adão e Eva se sentiram quando eles comeram o fruto? Com medo. Como é que Deus se sentiu quando viu que Adão e Eva tinham pecado? Triste, não é? Como é que Satanás se sentiu quando ele conseguiu enganar Eva? Satisfeito. Então, as crianças vão poder responder essas perguntas com emojis, tá? Depois vem a parte do cartão de saudação, onde as crianças vão recapitular, né? Vão falar o verso do dia, e este verso será colocado no mural. Depois, cada um irá colocar o seu versinho no seu chaveirinho. Depois, a parte do agradecendo pelo presente. Nesse momento do agradecendo pelo presente, as crianças vão escrever o seu pedido em papeizinhos já previamente preparados e vão colocar aonde? Deixa eu pegar aqui. Vão colocar dentro da caixa coração, que eu falei que é a caixa dos pedidos. Então, elas vão escrever neste momento um motivo de oração. Neste dia, o manual fala que eles vão escrever aqui o que ele mais gosta na criação de Deus. Então, o que é que eu mais gosto? Eu gosto do pôr do sol, eu gosto do mar, eu gosto dos animais, eu gosto das frutas, eu gosto da natureza. Então, eles vão escrever aqui, agradecendo a Deus por ter criado as frutas, por ter criado o sol, por ter criado o mar, por ter criado as montanhas, e vão colocar dentro da caixa de pedidos, e daí você faz a rodinha de oração com eles, agradece todo mundo junto por aqueles pedidos que eles fizeram, e assim você conclui esse momento de agradecendo pelo presente. Aí você parte para fazer e compartilhar, que são as atividades do dia. Entenderam? Então, este momento é bem especial e não deixem de fazer. Eu pulei aqui, mas vou fazer agora. No momento de conhecendo melhor os presentes de Jesus, você vai ter um frasquinho com areia, tá? Tem areia num potinho e peça para cada criança passar o dedinho ali na areia, pegar um pouquinho de areia na mão. Aí você pergunta para elas assim: quanto de areia tem aí na sua mão? Você sabe contar? Elas vão até tentar contar, professora, não sei, tem muito. E quanto de areia tem neste potinho? Alguém sabe me dizer? Fica mais difícil, não é? Ai, quanto de areia tem lá na praia? Quanto de areia tem lá no deserto? Quantos grãozinhos de areia? Claro que ninguém vai saber dizer. Então, você conclui dizendo: assim como nós não conseguimos contar o tanto de grão de areia que tem neste potinho, ou na beira da praia, ou no deserto, nós não conseguimos explicar o tamanho do amor de Deus. O tamanho do amor de Deus é tão, tão grande que a gente não consegue medir, a gente não consegue contar o tamanho do amor de Deus. E o amor de Deus é tão grande que ele deu Jesus para morrer por nós. Ele prometeu ali no Jardim do Éden para Adão e Eva que ele iria morrer no lugar deles. Jesus não precisava morrer no lugar deles. Quem precisava morrer era Adão e Eva. Mas o amor de Deus era tão grande, é tão grande, que ele falou: eu vou morrer no lugar de vocês para que vocês tenham vida eterna. Então, através da areia, a criança vai poder absorver este conceito tão especial. Termine a programação cantando a música tema, faça um momento bem gostoso, você pode fazer um lanchinho com eles depois, mas que esse momento seja inesquecível, um momento de aprendizado sem fim. Entenderam? Então, esta foi a sequência do primeiro dia da criação. Essa foi a sequência do primeiro dia da semana de oração.
Muito bem, vamos então à apresentação do segundo dia da Semana Santa. Neste dia, nós vamos falar sobre o nascimento de Jesus, que foi o presente de Deus para a humanidade. E a sequência a ser seguida também deve ser aquela que nós apresentamos lá no comecinho do treinamento. Vamos aprender o que nós vamos fazer hoje, conhecer e colocar em prática? A primeira parte, então, é abra o presente. Aqui dentro da Bíblia, da caixa Bíblia, deverão ter alguns objetos relacionados à história. E os objetos do segundo dia são uma ovelhinha, que pode ser assim, não tem uma tão bonitinha, mas pode ser uma ovelhinha, ou bolinhas de algodão, ou algo bem fofinho que a criança vai pôr a mão e sentir que é algo fofinho. E palha, tá? Compre palha e coloque dentro da Bíblia neste dia. A criança vai apalpar e vai tentar descobrir pelo tato, com seus olhinhos vendados, o que é que tem ali dentro da Bíblia, fazendo assim, então, a parte do abra o presente, para descobrir o que nós vamos aprender. Na sequência, então, você vai espalhar aqui o tecido que sai da caixa de presente sobre a mesa e vai, então, começar a contar a história do dia. A história do dia vai falar sobre, como a gente já falou, o nascimento de Jesus. Então, usando os totens ou as imagens que você vai receber no arquivo que você comprar, tá? Ou que você adquiriu aí pela associação, nós vamos, então, apresentar a história. Maria era uma moça linda e bondosa que morava aonde ela morava? Em Nazaré. Certo dia, ela recebeu a visita de um anjo. E sabem o que o anjo falou? Que ela iria ser mamãe, que ela teria um bebê e que esse bebê era o Filho de Deus e que ele salvaria o mundo dos pecados deles. Maria e José, o seu marido, ficaram muito felizes com aquela notícia e eles se prepararam para a chegada do bebezinho. Eles viajaram para Belém, depois do decreto do imperador. E Maria já estava grávida. Não tinha nenhum lugar para eles ficarem naquela cidade. Mas eles encontraram alguém que lhes deu como abrigo uma manjedoura, que era o lugar onde guardavam os animais. E sabe o que aconteceu ali? Jesus nasceu. Jesus nasceu. E não tinha um bercinho, não tinha uma caminha. José, então, preparou um presépio, uma manjedoura para ele, um bercinho, na manjedoura, que é o lugar onde os animais comem. Ele forrou com palhas, com panos limpinhos, e ali o nosso querido Jesus nasceu. Os anjos também foram avisar lá na colina de Belém os pastores de ovelhas que estavam lá cuidando das ovelhas. Eles chegaram e deram a grande notícia do nascimento de Jesus. Os pastores correram para se encontrar, para achar, para encontrar ali o lugar onde Jesus havia nascido. E eles encontraram, a Bíblia diz que eles encontraram do jeito que os anjos falaram, ali deitadinho numa manjedoura dentro de uma estrebaria. E eles ficaram tão felizes que eles se prostraram e adoraram o bebê Jesus. Todos os pastores que receberam a notícia chegaram ali para adorar o bebê Jesus. Muito longe dali, lá no Oriente, alguns estudiosos das estrelas viram no céu uma estrela diferente. E eles sabiam que aquela estrela indicava que um bebê rei muito especial tinha nascido. E eles, então, começaram a seguir aquela estrela. E seguiram aquela estrela durante vários dias. Tá? E você vai mostrar os totens aqui dos reis magos. E eles seguiram a estrela e chegaram até o lugar onde Jesus estava, que não foi mais lá no presépio, lá na manjedoura, tá? Eles chegaram alguns meses depois, Jesus já tinha ido por volta de uns 3 meses, e eles lhe deram 3 presentes.
ouro, incenso e mirra. E Jesus, então, recebeu a visita destes personagens tão ilustres, ok? Então, esta é a historinha do segundo dia da Semana Santa. E depois de contar a história, você vai fazer o acróstico com o nome de Jesus. O nome de Jesus deve estar feito em cores diferentes, tá? Para representar a história da salvação. O mundo estava cheio de trevas por causa do pecado. Jesus veio e derramou seu sangue para nos limpar dos pecados. O sangue de Jesus nos lava e nos purifica do pecado, nos dando esperança de salvação e nos trazendo uma promessa de que nós viveremos com Ele eternamente no céu, no lugar onde Ele está nos preparando. Então, nós vamos apresentar esse acróstico também. Na parte do eu me pergunto, você vai fazer perguntas, então, de revisão, que vão ser retiradas de dentro de uma caixa. Então, vocês vão tirar de dentro da caixa e vão fazer a revisão da história. Na parte do conhecendo melhor os presentes de Jesus, você precisa ter massinha de modelar. Se você não puder ter a massinha, faça uma massa com farinha de trigo. Pegue farinha, molhe com água, coloque um pouco de sal ali para não estragar, tá bom? Coloque anilina ou um corante vegetal, corante alimentício, né? Para que não intoxique nenhuma criança. E caso elas ponham na boca, que não deve pôr, mas pode acontecer. E vocês, então, vão dar um pedacinho para cada criança e elas vão modelar um presépio, uma manjedoura, né? Um lugar onde os bichinhos comem. Por que elas vão fazer isso? Você vai dizer para elas que nos tempos bíblicos, né, no tempo que Jesus nasceu, as manjedouras não eram feitas de madeira, como a gente vê nos desenhos de hoje, de presépios e de imagens do nascimento de Jesus. Eram feitas de pedra. Então, as manjedouras eram esculpidas na pedra. E os escultores deixavam bem bonitinho ali, né? O lugar onde seria colocada a água ou a comida dos animaizinhos. Então, as crianças vão modelar ali o presépio não, a manjedoura, vocês deem um pouquinho de palha para eles colocarem dentro, tem aqueles bonequinhos de plástico que a gente compra em lojinhas de festa, você pode ter aqueles bonequinhos para representar o menino Jesus, depois cada criança pode levar a sua manjedoura para casa. Se não tiver o bonequinho, dê apenas a manjedoura com um pouquinho de palha, tá? Para que eles levem para casa e possam contar para os outros sobre o nascimento de Jesus e aprender mais uma curiosidade importante de que as manjedouras não eram feitas de madeira como nos dias de hoje, tá? Depois, na mensagem de saudação, você vai apresentar o versículo do dia, tá? Vai apresentar o versículo do dia, as crianças vão repetir conforme você fala, e depois vão pendurar lá no varal dos versos ou no mural, bonitinho, e depois cada criança vai montar o seu chaveirinho com o verso do dia, tá? Então, não se esqueçam deste momento, cada um tem que montar o seu chaveirinho ou ir colocando na sua caixinha de presente os versinhos que eles forem aprendendo. No momento de agradecer pelo presente, você precisa, para o segundo dia, ter uma garrafinha, com glitter e água dentro. Fica bem bonitinho porque brilha. E você vai sacudindo essa garrafinha e passando pelas crianças. Cada criança pega a garrafinha e faz o seu pedido. Mas antes de você passar a garrafinha por eles, você vai dizer assim: veja como tudo nessa garrafinha brilha. Isso me lembra de como o céu ficou iluminado pelos anjos no dia que Jesus nasceu. Isso me lembra que Jesus foi o presente de amor de Deus para todos nós e como é bom ter esse presente de Deus. Agora vocês vão pensar
em coisas boas que aconteceram com você hoje, nessa semana, nesse ano, algo que deixou você muito feliz e que seu sorriso brilhou como essa garrafinha. E vai agradecer a Jesus por ele. Então, cada criança segura a garrafinha, depois passa para o próximo, mas ao segurar a garrafinha, ela pode sacudindo e vai dizer: eu quero agradecer a Jesus porque eu fiz aniversário nessa semana, eu fiquei muito feliz. Ou porque eu tirei 10 na prova, eu fiquei muito feliz. Ou porque meus pais me deram um presente, ou meu pai chegou de viagem. Então, eles vão agradecer por algo que deixou ele muito feliz. E depois de todos fazerem o seu agradecimento, você vai se ajoelhar e vai agradecer a Jesus por esse presente da alegria, tá bom? E assim, depois que terminar este momento especial da oração, vocês vão entregar as atividades do dia para que eles façam ali em grupinhos, individualmente, nas mesinhas, no lugar que você separou para isso. Lembre-se de ter o material todo à disposição para não ficar sem ter ali, ficar aquele corre-corre, tá? E terminando, faça uma confraternização gostosa com eles, cante, abrace todos eles, se tiver um lanchinho melhor, deixe um momento bem agradável. E lembre a criança que aquela atividade que ela fez e vai levar para casa, servirá para ela contar para as outras pessoas sobre este presente de Deus para o mundo, que foi o bebê Jesus. Então, este foi o segundo dia da Semana Santa. Muito bem, chegamos ao terceiro dia da nossa Semana Santa, o melhor presente. E o tema de hoje será a infância de Jesus. Neste dia, nós apresentaremos para as crianças detalhes sobre a infância de Jesus, para elas perceberem que Jesus também foi criança, como elas foram, como elas são, e ele também fez coisas que elas fazem, que ele passou por dificuldades como muitas delas passam, e ele nos deixou o exemplo de como uma criança deve ser, ok? No momento do Abra o Presente, dentro da Caixa Bíblia, os objetos de hoje serão objetos de carpintaria, se você tiver de brinquedo, melhor. Martelo, serrote, pregos, tá? Pregos que são usados por carpinteiro também, ou outros objetos, pedaços de madeira, então, trena. Então, você pode ter vários objetos de carpintaria. Você também vai ter um rolo de pergaminho, que você pode fazer. Olha que bonitinho este. Foi feito em menos de 15 minutos, tá? Eu peguei um envelope de papel craft, cortei ele irregularmente e fui queimando, passando assim, ó, na chama do fogão. Coloquei a chama baixinha, fui passando a beiradinha para não pegar fogo, eu tirando e soprando, tá? E deu esse efeito de envelhecimento bem legal. Peguei 2 varetinhas de churrasco, colei nas pontas deste papel e depois enrolei tirinhas de EVA marrom aqui na ponta, ó, e colei com cola quente para dar essa sensação de ser né, um verdadeiro varinha, não sei como chama, do pergaminho. Aí você enrola bonitinho, você pode escrever um verso da Bíblia aqui dentro, fica bonito também, tá? E fica aqui um pergaminho para você usar. Aqui dentro dessa caixa, vocês já sabem como vai acontecer, né? As crianças com venda nos olhos vão passando a mãozinha aqui dentro, apalpando os objetos para tentar descobrir em que elas estão pegando pelo tato. Então, este é o momento de abra o presente. E depois, ou antes deste momento onde elas vão sentir os objetos com o tato, você vai fazer a recapitulação do dia anterior. Pergunte para elas qual foi a história de ontem, o que vocês mais gostaram, quem lembra do verso, né? E vão recapitulando através de perguntas, de bate-papo, de uma dinâmica, o que elas aprenderam no dia anterior. Chegou, então, o momento do presente do dia. E o presente do dia é a história do dia, né? Lembrando da caixa de presente, onde sai o tecido e se espalha pela mesa ou tapete. As crianças devem estar próximas, sentadas em círculo, em volta da mesa ou no tapete, lugar que você escolheu, para que todas consigam visualizar em primeiro plano a história que estará sendo contada. E a história de hoje vai falar sobre a infância de Jesus.
Primeiro vai dizer do dia em que José e Maria foram até o templo apresentar o pequeno bebê Jesus recém-nascido. Eles levaram oferta, eles não tinham dinheiro, eles eram pobrezinhos, não tinham dinheiro para comprar uma ovelha, um cabrito, um boi para dar de oferta. Eles levaram 2 folhinhas, que era o presente mais simplesinho que alguém poderia dar para servir de oferta ali no templo. E lá, Jesus, então, foi apresentado, Ana, né, aquela mulher que ficava no templo, e Simeão, viram ali, ficaram felizes, porque, enfim, tinham visto o Filho de Deus, e fizeram ali uma profecia que Ana ficou muito emocionada, Maria ficou muito emocionada. Então, você vai contar ali a história do templo, tá? Da apresentação de Jesus. Depois você vai contar que Jesus foi crescendo em graça e sabedoria, e ele ajudava seu pai, que era marceneiro. Seu pai fazia móveis, fazia barcos, ele trabalhava com carpintaria, com madeira. E Jesus aprendeu essa profissão com seu pai, porque ele era um filho muito obediente, muito prestativo e gostava de ajudar. Ele também ajudava sua mãe nos serviços de casa, ajudava sua mãe a limpar a casa, a cuidar dos animaizinhos, a fazer a comida, mas ele também tinha momentos especiais com a sua mãe, onde ele aprendia sobre Deus, lendo a palavra de Deus, que era em pergaminhos, né? Que eram livros enroladinhos, como estes que vocês viram na caixa. Não era igual hoje que nós temos livros, né? Eram rolos de pergaminho, que eram escritos em couro de animais ou em papéis feitos com uma planta chamada junco, que eles faziam o papiro, né? Foi o primeiro papel inventado. Então, os livros eram assim. Jesus, ele tinha rolos da escritura na sua casa e ele estudava com a sua mãe. E ele estudou tanto com a mamãe e aprendeu tanto com ela que quando ele tinha 12 anos e foi ao templo, ele deu um show de sabedoria ali para os professores, para os sacerdotes, os escribas, os fariseus, e eles ficaram encantados com a inteligência daquele menino de apenas 12 anos. Então, você vai contar nesse dia todos esses detalhes da infância de Jesus e faça ali o comparativo de que elas também, as suas crianças também podem ser assim, ajudadoras como Jesus era, educado, obediente, estudioso da palavra de Deus, que eles podem também contar para os outros aquilo que eles aprenderam e surpreender as pessoas com a sabedoria deles, assim como Jesus surpreendeu. E é incrível o que elas conseguem aprender. Tá? Então, as crianças precisam ter essa conotação. Depois, na parte eu me pergunto, você vai fazer as perguntas relacionadas à história do dia, lembrando que as perguntas devem ser retiradas de dentro de uma caixa presente e fazer, olha ali, um concurso entre as crianças para ver o que elas aprenderam da história do dia. Na parte conhecendo melhor os presentes de Jesus, você vai apresentar para elas curiosidades sobre aves e ninhos. E as aves que você vai apresentar, que está lá no manual todo, detalhamento, são o avestruz, que é a maior ave que tem, e o beija-flor abelha, que é a menorzinha. Então, você vai apresentar curiosidades para eles sobre como é o ninho desses pássaros, dessas aves, como o tamanho do ovo, o que eles comem, onde vivem. Você pode pesquisar mais curiosidades, além do que está no manual, sobre esses 2 pássaros, ou apresentar curiosidades de outros pássaros da sua região, ou de outro país, uma ave, né, diferente. Então, apresentem curiosidades sobre estes pássaros, essas aves, ou outras aves, ou mais aves, né, que você tem em mente aí para que as crianças aprendam. Faça desse momento um momento bem descontraído, porque criança adora aprender curiosidade. Na mensagem de saudação, então, você vai apresentar o verso do dia. E o verso do dia é aquele que fala que Jesus crescia em graça, sabedoria, né? Então, você vai apresentar o verso, eles vão ler com vocês, depois você vai pendurar no varal ou colocar no mural de histórias. Depois eles vão receber o versinho deles e colar no chaveirinho ou colocar na caixinha presente e assim deixando o seu presentinho do final da semana, a Semana Santa, prontos já para eles levarem para casa. Depois dessa mensagem de saudação, né, eles vão agradecer a Deus pelo presente. Para este dia, você vai precisar de um vaso com terra e sementes, tá? Eu separei aqui, ó, milho de pipoca, mas você pode pegar outras sementes, até feijão, né, soja, o que você tiver de semente em casa. As crianças vão receber um pouquinho dessas sementes, cada uma pega uns 2, 3 grãozinhos, tá? Você vai deixar o vasinho ali numa mesinha, ou vai passando entre eles, no caso, né? E eles vão, então, fazer o seu pedido. Como vai ser o pedido?
Você vai pedir para a criança pensar em que ela gostaria de ser, o que ela gostaria de ser quando crescer, tá? Ou pedir também ajuda de Jesus em algo que ela precise para crescer com sabedoria. Por exemplo, eu preciso ajuda para estudar mais, eu preciso ajuda para ser mais obediente, eu preciso ajuda para ajudar mais em casa, para melhorar a minha maneira de falar, para ler mais a Bíblia, aprender de Deus. E você vai dizer, olha, assim como Deus faz essas sementinhas germinarem e crescerem, se tornando numa árvore, numa planta muito maior, produzindo frutos, ele também pode fazer com que os seus desejos cresçam e você se torne uma pessoa muito abençoada. Ele pode fazer que você, como criança que é pequenininha ainda, cresça em graça e sabedoria e se torne uma pessoa muito especial. E as crianças, então, enquanto fazem seu pedido, vão colocando as sementinhas nesta terra, tá? Se for sementinha de fácil germinação, como feijão, por exemplo, você pode, de repente, deixar lá para ver se brota, né? Até o final da semana, ou em algum outro momento, você mostrar para elas que a sementinha brotou e que Jesus ouviu os pedidos dela. Depois deste momento, então, faça a rodinha de oração, agradeça a Deus pelos pedidos que elas fizeram, peça para que ele atenda os pedidos de cada uma, e então termine ali aquele momento da oração e parta para o momento das atividades. Ao realizar as atividades, as crianças precisam entender que elas vão levar para casa a fim de contar para outros o que elas aprenderam e assim espalhar o amor de Jesus para mais pessoas. Este foi o terceiro dia da nossa Semana Santa. Vamos ao nosso quarto dia da Semana Santa. E neste dia nós vamos aprender sobre Jesus cura. E nós vamos apresentar para as crianças a história do ceguinho Bartimeu. Você pode até cantar com elas aquela musiquinha que a Eveline gravou, né? Do ceguinho Bartimeu pedindo para Jesus curá-lo. Olha só que bonitinho. Então, a primeira parte do nosso programa é Abra o Presente. E neste dia, dentro da Bíblia, está uma dica do presente que as crianças vão receber. Dentro da caixa Bíblia, você vai ter remédios, tá? Potinhos de remédio, esparadrapo, band-aid, coisas de curativa, que é tudo natural, viu, gente? Tem nada de farmácia aqui, ó. Então, as crianças dão com os olhinhos vendados, apalpar, sacudir os objetos para sentir o que é e tentar adivinhar com o tato. Depois de você apresentar ali a parte, né, abra o presente, você vai, então, para o presente, que é a história do dia. Lembrando que você precisa a caixa de presente, com o tecido saindo de dentro e se espalhando pela mesa ou pelo tapete, e as crianças em círculo para esse momento especial, para que elas vejam bem próximas, ok? Então, você vai contar a história do ceguinho Bartimeu, que ficava lá à beira do caminho, e ele gritava, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Quando ele soube que Jesus ia passar perto dele, ele não parava de gritar. As pessoas pediam para ele parar, e ele não parava, ele gritava mais alto ainda. E Jesus, quando passou por ali, enfim, falou, o que você quer que eu faça, Bartimeu? Ele falou, Senhor, eu quero ver. E Jesus, então, curou Bartimeu. E ele ficou tão feliz que ele saiu dali pulando de alegria. Ele pulava de alegria. A Bíblia diz que ele deixou até a capa para trás e saiu saltitando de alegria, porque Jesus havia curado e devolvido a sua visão, né? E ele agora podia enxergar as coisas. Depois desta parte da história, você vai para o momento do Eu Me Pergunto, tá? Com as perguntinhas de reflexão sobre a história, de revisão, para que as crianças participem ali através de um concurso, apenas por participar. Lembrando que as perguntinhas devem ser tiradas de dentro de uma caixa presente. E você pode fazer perguntas também de ordem emocional para que elas respondam levantando os emojis, tá? Que assim elas participam também com as plaquinhas. Depois das perguntas, você vai partir, então, para as curiosidades. E as curiosidades bem dizer, mais uma história, né, neste quarto dia. Porque você vai apresentar para as crianças os remédios de Deus. Deus tem muita vontade que nós todos tenhamos saúde. Ele fala assim, que vocês tenham vida e vida em abundância. E ter vida em abundância é viver livre de doença também, não é? E Jesus deixou o remédio não para a gente se curar, mas para a gente não ficar doente. E se ficar doente, a gente pode se curar também com esses remédios. Então, você vai apresentar para as crianças ali os remédios que Deus deixou à nossa disposição e que não são pagos, são tudo de graça.
o descanso, o exercício físico, a luz solar, o ar puro, a água pura, o que mais? O equilíbrio, né? Você saber usar o tempo de maneira correta, não ficando brincando demais, nem estudando demais, nem dormindo demais, nem comendo demais. Tudo tem que ser feito com equilíbrio. A alimentação saudável que Jesus nos deixou e a confiança que nós devemos ter em Deus. Então, você pode apresentar através destes recursos visuais ou também pegando potes e colocando rótulo, né, do nome desses remédios de Deus e apresentando para as crianças. Fica bem bonitinho também, tá? Então, este foi o momento do conhecendo melhor os presentes de Jesus. Para os momentos de mensagem de saudação, você vai apresentar o verso do dia, né? E o verso do dia é uma passagem que diz assim: amado, espero que você esteja bem fisicamente, tão sadio quanto é forte em espírito. Então, você vai falar o verso com as crianças, depois eles vão pendurar no varal, ou colocar no mural, e vão também montar o seu chaveirinho, ou colocar o versinho dentro da caixinha presente. Este é o momento em que eles vão aprender sobre o verso do dia. Depois é o momento de agradecer a Deus pelo presente. O que você vai precisar para esse momento? Figurinhas de band-aid, de curativos, tá? Então, você imprime, recorta todos os curativos e as crianças vão escrever no curativo que elas receberam o nome de uma pessoa ou de mais de uma pessoa que está doente e que elas querem pedir para que Jesus cure, tá? E aí elas vão colocar o band-aid aonde? Na caixinha de pedidos de oração, aquela caixinha de coração, tá? Então, elas escrevem ali o nome. Se a criança não souber escrever, você pergunta, você mesmo escreve o nominho para que ela participe desse momento e vão colocar depois o band-aid aqui dentro. Aí você faz a rodinha e vai pedir por aqueles pedidos, pedir a Deus, né, em favor daqueles pedidos que elas fizeram, para que ele cure essas pessoas conforme a vontade dele e que essas pessoas voltem a ser felizes. Então, depois desse momento tão bonito da oração, você vai partir para o momento das atividades, tá? Que é o último momento para fazer e compartilhar. Então, eles vão fazer as atividades, lembrando que eles têm que compartilhar agora com outras pessoas quando eles chegarem em casa. E assim termina o 4º dia da Semana Santa. Muito bem, chegamos ao 5º dia da Semana Santa. E o que nós vamos aprender nesse dia? Nós vamos falar sobre a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém e sobre a limpeza do templo. Quando Jesus entrou lá, encontrou toda aquela bagunça. E é um momento bem especial também para as crianças poderem aprender sobre reverência na casa de Deus, de louvor a Deus, como a gente precisa louvar com o coração. Então, este é um dia muito especial. A primeira parte, então, é abra o presente. E dentro da caixa Bíblia hoje, nós vamos colocar pedaços de tecido, tá? Pode ser retalhinhos menores, mas tem que ter vários pedacinhos dentro da caixa, galinhos de planta. Então, a criança com os olhinhos vendados ou pelo furo na capa da Bíblia, se você conseguir fazer assim, elas vão sentir aquilo que está dentro da caixa e dizer o que é que ela acha que é. Bom, se não der para todas as crianças participarem, fica uma dica de cada dia você escolher um grupinho de crianças para que durante a semana todas participem, tá? Dependendo do número, se for muita criança é complicado. Mas escolha ali 2, 3 crianças por dia para que elas participem deste momento e não se delongue muito, não vire bagunça, tá? Depois deste momento, que é abra o presente, você vai para o presente. Lembrando da caixa de presente, com tecido saindo de dentro, espalhando pela mesa ou pelo tapete, as crianças em volta montando um círculo para ficarem bem pertinho e prestarem mais atenção na história em primeiro plano ali, todas vendo de frente, ok? Então, você usando os totens e o suporte, você vai colocar ali Jesus no cavalinho, vai contando, no cavalinho não, no jumentinho, e vai contando, então, a história do dia em que Jesus entrou em Jerusalém, montadinho num jumento, e as pessoas o aclamaram e cantaram, Hosana, Hosana nas alturas, seja bendito que vem em nome de Deus o Senhor. E elas iam espalhando tecido. Você pode, nesse momento, ir passando o jumentinho pelas crianças e deixar que elas coloquem
pedacinhos de tecido, de TNT, que você já separou, para Jesus passar por eles, né? Se for na mesa, no tapete, peça para as crianças irem colocando, e você vai passando com os jumentinhos, as crianças vão jogando o tapetinho, o paninho. Ou então, você dá galinho de árvores, planta para elas, e peçam para elas aclamar, enquanto você passa com o jumentinho, elas vão aclamando Jesus passando com os galinhos. Ou algumas ficam com galinhos, outras ficam com os tecidos, mas faça uma reprodução deste momento com esses recursos, porque fica muito legal e elas entendem mais a história participando deste momento tão bonito. E contem para elas que depois daquele momento tão bonito, tão glorioso, da entrada de Jesus em Jerusalém, Jesus foi para o templo, e quando ele chegou ele encontrou ali uma bagunça, porque era época de Páscoa, o templo estava cheio de visitantes, né, e as pessoas vinham para oferecer sacrifícios, só que muitas delas não traziam os animais das suas casas, e ficava ali na entrada do templo um mercado, um monte de gente vendendo bicho, vendendo coisa, e aquilo, imagina, gente vendendo ovelha, aves, vendendo boi, tudo na porta do templo. Deveria ser um cheiro de animal, sujeira, barulho de gente gritando, aqui está mais barato, vem aqui está em promoção. Era uma feira na porta do templo. E quando Jesus encontrou aquela bagunça ali, ele ficou muito irado. Ele falou, aqui é a casa do meu pai. Vocês parecem um bando de ladrões e salteadores tirando dinheiro do povo. E Jesus começou então a derrubar aquelas mesas, as moedas caíam, os bichos escapavam das gaiolas e fugiam. E foi uma confusão, todo mundo bravo com Jesus ali. E as pessoas ficaram, nossa, aqui é a casa de Deus. Jesus queria dizer para o povo que ali era a casa de Deus, e a casa de Deus é o lugar onde a gente deve ter reverência, ter respeito, não é lugar de estar vendendo coisa, fazendo barulho, fazendo algazarra, fazendo coisas que não são de adoração, não são de culto. E assim Jesus passou essa mensagem para eles. Conscientize as crianças, façam com que elas reflitam. O que a gente pode fazer na igreja? Será que a gente pode ficar brincando de pega-pega, pique-esconde, de bola, de bicicleta, de patins, de sei lá do que no pátio da igreja? Será que a gente pode ficar fazendo qualquer tipo de festa no pátio da igreja? Será que a gente pode, dentro da igreja, ficar correndo, brincando de carrinho, jogando videogame? Então, conscientize as crianças de que a casa de Deus é um lugar santo e que Jesus se alegra quando a gente tem reverência com a casa de Deus. Mas quando a gente não tem, ele também fica entristecido. Depois deste momento tão bonito da história, vocês vão, então, partir para o outro momento. Que momento que é este? Quem lembra? Conhecendo melhor os presentes de Jesus. Você vai apresentar curiosidades entre o tabernáculo e o templo que foi construído por Salomão, ou pelo rei Herodes mais tarde, né? Porque o de Salomão já tinha sido destruído. Então, você vai apresentar curiosidades. O tabernáculo, né? Era o templo do deserto, e ele foi construído com pano, com pele de animal. Ele era uma barraca bem grande, uma tenda muito grande, que eles podiam montar e desmontar, levando para os lugares onde eles iriam passando. Já o templo que foi construído por Salomão era um templo majestoso, né? Com mármore, com marfim, com ouro, e era um templo que não podia ser levado de um lado para o outro, ele foi muito glorioso. Depois que ele foi queimado, que Herodes reconstruiu o templo, construiu mais majestoso ainda, que era uma obra de arte. Então, apresente curiosidades. Além do que está no manual, você pode preparar outras curiosidades para apresentar, tá? Então, use imagens, use objetos, mas faça uma demonstração bem bonita dessas curiosidades. Depois de conhecer melhor os presentes de Jesus, nós vamos para o cartão de saudação, que vai apresentar aquele verso, glória a Deus, bendito é aquele que vem em nome de Deus o Senhor. Então, você vai falar o verso para as crianças, fazer com que elas repitam, explique o sentido do verso, depois elas vão colocar ali no varal de versos, ou no mural, e você vai também montar o chaveirinho com elas, ou fazer o versinho, né, para elas colocarem dentro da caixinha presente. Então, este é o momento do verso. Depois, nós vamos para o momento de agradecer a Deus pelo presente. Este vai ser um momento diferente. Você vai precisar de uma Bíblia, um band-aid ou qualquer coisa de curativo, né, gases, esparadrapo, tá? Um galho e um pedaço de tecido em uma caixa. Você põe tudo dentro dessa caixa, tá? Depois você vai tirando esses objetos de dentro dessa caixa e vai colocar sobre a mesa. Fala assim, aqui eu tenho um coração, que significa amor, significa ternura, carinho, sacrifício. Aqui eu tenho uma Bíblia, que é a palavra de Deus. Aqui eu tenho coisas para fazer curativo. Aqui eu tenho galho de uma árvore, aqui eu tenho pedaços de tecido. Aí você vai dizer, hoje nós vamos orar por coisas relacionadas a esses objetos.
Quem quiser agradecer a Deus por qualquer uma dessas coisas, vem à frente e que se coloque em fila perto desse objeto. Então, quem quer agradecer a Deus por ter dado um novo coração, ou por cuidar do seu coração, por transformar o seu coração, vai ficar perto do coração. Quem quiser pedir a Deus por alguém que está doente, ou por você mesmo que está doente, para que ele te cuide de alguma coisa, vai ficar perto dos curativos. Quem quiser agradecer a Deus pelo amor que ele tem, por comemorar, né? Quem quiser comemorar tudo que Jesus fez por você, vai ficar perto do galho e dos pedaços de tecido. Lembrando a comemoração da entrada triunfal. Então, eles vão agradecer a Jesus, vão comemorar o amor de Jesus ali perto. Então, as crianças formam fila perto desses objetos, aí depois que todas estiverem ali, você pede para eles formarem um círculo novamente, se ajoelhar ali onde estão, e você faz uma oração por estes pedidos e agradecimentos que foram feitos através desta dinâmica, ok? Depois, no momento da oração, então, você vai passar para a parte do fazer e compartilhar, onde eles vão fazer as atividades do dia, está lá no caderninho de atividades, e vão levar para casa para poder compartilhar com outras pessoas aquilo que elas aprenderam naquele dia. E assim termina o 5º dia da nossa Semana Santa. Muito bem, chegamos ao 6º dia da Semana Santa. E neste dia nós vamos falar sobre a última ceia, Muito bem, chegamos ao 6º dia da Semana Santa. E neste dia nós vamos falar sobre a última ceia de Jesus com os seus amigos. E nós vamos aprender e ensinar para as crianças, né, o significado do pão, do suco de uva e daquele momento tão gostoso que Jesus teve com os seus amigos. Na primeira parte do Abra o Presente, vocês terão dentro da Bíblia um pão. Pode ser um pão como este, ou pãozinho francês, ou fatias de pão, ou aquele pãozinho pequenininho, tá? Vocês escolhem. Mas tenha pão e tenha uma toalha, tá? Põe uma toalha dentro da Bíblia para que eles apalpem com as suas mãozinhas e os olhinhos vendados, tentando descobrir em que eles estão pegando. Após este momento do Abra o Presente, você vai para a história do dia, lembrando, né, de ter a caixa presente, com o pano saindo de dentro, e tirar, né, os recursos visuais aqui de dentro. Você vai tirando e vai espalhando sobre o tecido para contar a história para eles, fazendo aquele efeito surpresa. E a história, então, como eu falei no início, vai ser a história da última ceia. Vocês vão contar que Jesus pediu para os discípulos, né, conseguirem um lugar para eles fazerem a ceia. Jesus já até tinha um lugar, pediu para eles irem e encontrarem um homem que eles iam ver na cidade, carregando jarros, e este homem iria mostrar o lugar que já estava preparado para a ceia de Páscoa. E então Jesus foi com seus discípulos ali, se reuniu com eles e ali celebrou a última ceia. Eles não sabiam, mas Jesus sabia que era a última ceia, que eles não se veriam, Jesus morreria logo em seguida, não é? Aí você conta a história, explica o significado que tem o suco, explica o significado do pão, que o pão significa o corpo de Jesus, o sangue, o suco de uva representa o sangue que ele derramou, e que Jesus disse que toda vez que a gente comer do pão e tomasse do suco neste momento de Santa Ceia, era para fazer isso lembrando dele, em memória dele, do sacrifício que ele tinha feito pelas pessoas, não é? Aí, depois desse momento da história, você vai para o momento de reflexão, fazendo perguntas sobre a história, lembrando de tirar essas perguntas de dentro de uma caixinha presente. Você pode também usar os emojis, fazendo perguntas relacionadas à emoção e sentimento. Como Jesus se sentiu ali naquela ceia, como os discípulos se sentiram, como Pedro se sentiu quando Jesus pediu para lavar os pés dele, e assim as crianças respondem levantando a plaquinha dos emojis, ok? Depois vocês vão para o cartão de saudação, que é o verso do dia. Então, mostre para eles o verso e depois coloquem ali, afixado no varal de versos, coloque ali no mural de versos e monte o chaveirinho com as crianças, ou façam com que elas coloquem o versinho dentro da sua caixinha presente. Depois dessa parte, você vai para o tema Conhecendo Melhor os Presentes de Jesus. Neste momento, você vai apresentar curiosidades sobre a Páscoa lá no Egito e a Páscoa depois da morte de Jesus. Como que os judeus comemoravam a Páscoa? Para lembrar o quê? Eles comemoravam a Páscoa para lembrar a saída do Egito, a liberdade da escravidão.
Então, você vai contar ali sobre o sangue que foi aspergido na porta, que eles comeram pão sem fermento com ervas amargas. Você vai contar que todos os anos os judeus comemoravam a Páscoa, lembrando a saída do Egito, porque Jesus não tinha morrido ainda, mas que tudo aquilo significava e apontava para a morte de Jesus. E quando Jesus morreu, depois que Jesus morreu, os cristãos comemoram, né, passaram a comemorar a Páscoa, lembrando da morte e da ressurreição de Jesus. Então, mudou, né, o objetivo da comemoração da Páscoa. Então, os cristãos comemoram a Páscoa lembrando da morte e da ressurreição de Jesus. Depois desse momento de curiosidade e informação, vocês vão para o momento de agradecimento. Neste momento, você vai precisar de um papel em branco para cada criança. Pode ser um sulfite branco, um sulfite colorido, tá? Você vai pedir para elas escreverem um nome de pessoas por quem elas querem orar. E coloquem, escrevam os nomes um debaixo do outro. Depois elas vão dobrar o papel em sanfoninha e vão montar um leque. E vão colocar este leque na caixa de pedidos de oração, pedindo para que Papai do Céu abençoe e cuide dessas pessoas de quem ela escreveu o nome aqui no papel. Coloca dentro da caixa de pedidos de oração, faça a rodinha e faça a oração com eles, pedindo a Deus por essas pessoas que as crianças escreveram no leque. As crianças que não sabem escrever, lembrem, tá? Elas podem desenhar as pessoas, ou você vai passando e vai ajudando, escrevendo para elas, para que elas possam participar desse momento. Depois, então, da oração, você vai partir para o momento de fazer e compartilhar, onde elas vão fazer a atividade do caderninho e vão levar para casa para compartilhar com alguém. Este foi, então, o 6º dia da Semana Santa, e a Semana Santa está quase chegando no fim. O que veremos pela frente? Presta atenção! Chegamos, enfim, ao 7º dia da nossa Semana Santa. E o tema de hoje vai falar sobre a morte de Jesus, que foi o maior presente que ele deu para a humanidade, o seu próprio sangue, a sua vida em nosso lugar. No momento do abra o presente, dentro da caixa Bíblia deve ter uma cruz, que pode ser de madeira ou cortada no isopor. Você corta bonitinho e coloca dentro da caixa, para que a criança, ao passar a sua mãozinha, ela possa sentir com o tato o objeto que ela está tocando. A criança deve perceber em todos os dias que o objeto que está dentro da caixa, ou os objetos, fazem referência à história que elas vão ouvir, estão relacionados com a história. Depois do momento do abra o presente, você vai para o presente, e o presente deve estar dentro da caixa presente, que vai na mesa, no tapete consalhado, e ali você vai usar os recursos visuais que você vai tirando de dentro da caixa e montando ali o cenário na frente das crianças. Você vai contar que após a ceia, né, que Jesus teve com os seus discípulos, ele foi para o jardim de Getsêmani para orar, porque ele sabia que o dia, a hora, né, da sua morte estava se aproximando, e Jesus estava com um sofrimento muito grande no coração, e ele falava para Deus: Pai, se for possível, passa de mim esse sofrimento, mas não seja como eu quero, e sim como tu queres. A Bíblia fala também que um anjo desceu do céu para consolar Jesus. E todos os momentos que ele ia até os seus amigos para pedir que eles orassem com ele os encontrava o quê? Dormindo lá, capotado, de cansaço, e eles não conseguiram orar com Jesus e ficar com Jesus nos momentos que ele mais precisava. Mas o que mais entristeceu Jesus ali naquele momento foi quando os soldados chegaram para prendê-lo. De repente, muitos soldados e autoridades judaicas, né, autoridades do povo judeu, chegaram ali naquele jardim para prender Jesus, como se ele fosse um bandido. E os soldados chegaram muito agressivos para prender. E Judas era um traidor, era um amigo de Jesus que o traiu. E ele combinou com os soldados: olha, aquele a quem eu beijar é este que vocês devem prender. E Judas chegou perto de Jesus e deu um beijo no rosto dele. Jesus ficou tão triste e falou: Judas, com um beijo você trai, você me trai. Você não era meu amigo, Judas. E Judas ficou muito triste com aquilo. Mas ele fez um ato muito feio, traindo o seu melhor amigo, Jesus. Jesus foi levado para ser julgado lá na casa do sacerdote, do sumo sacerdote. E Pedro seguiu Jesus de longe. Ele estava com muito medo. E ele ficou lá no pátio da casa do sumo sacerdote, observando o que estava acontecendo com Jesus. E fingindo que não o conhecia. As pessoas chegavam perto dele e diziam: você não é um deles? Você se parece com eles. Eu acho que você é um dos discípulos de Jesus. E Pedro falava assim: não, eu não sou, eu não conheço esse homem. Depois ele traiu Jesus 3 vezes, dizendo que não o conhecia. O galo cantou. E quando o galo cantou, Pedro se lembrou que Jesus disse: antes do galo cantar, você vai me trair 3 vezes. Ele tinha dito para Jesus que jamais faria aquilo, mas ele fez, ele traiu Jesus. E ele saiu dali
correndo, chorando, com muita tristeza por ter feito aquilo. E assim, Jesus foi levado para o imperador Pilatos. Ele foi levado para Pilatos e ficou sendo julgado lá no palácio de Pilatos. E quando Pilatos viu que Jesus não tinha culpa de nada, sabe o que Jesus ele fez? Eu lavo as minhas mãos. Esse homem não tem culpa de nada, mas vocês podem crucificá-lo. Se vocês querem isso, vão, crucifiquem. E o povo estava gritando para ele que queriam que crucificasse Jesus. Aí, olha só, Pilatos mandou os soldados açoitarem Jesus antes de ser crucificado. E os soldados bateram tanto nas costas de Jesus, deixou tudo marcado, ferido e machucado. E depois disso tudo, Jesus ainda teve que carregar uma cruz pesada nas costas até chegar lá no monte onde eles crucificavam os criminosos condenados. Jesus não era criminoso, mas ele ia ser crucificado como um criminoso no meio de criminosos. E quando chegou lá em cima no Monte do Calvário, que era o lugar onde eles crucificavam os criminosos, os soldados o colocaram numa cruz. E ali, ó, zombaram dele, né? Pegaram as roupas dele, rasgaram, e Jesus ficou ali pendurado na cruz até o momento que ele falou para Deus: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, e entregou a sua própria vida. Depois disso, algumas pessoas influentes, que eram seguidoras de Jesus, conseguiram autorização para levar Jesus para o túmulo. E um homem muito rico, que tinha um túmulo muito especial, ele cedeu o túmulo que tinha sido construído para ele, quando ele morresse, cedeu para Jesus. E Jesus foi enterrado ali. Uma grande pedra foi rolada na porta e os soldados romanos ficaram ali cuidando para que ninguém pegasse o corpo de Jesus de lá. O sacerdote fala, eles ficam dizendo que ele vai ressuscitar no terceiro dia, então é melhor que fiquem guardando o túmulo, porque vai que os discípulos roubem o corpo dele e depois saem dizendo que ele ressuscitou, né? E os soldados ficaram ali. Mas será que essa história acaba assim tão triste? Será? Amanhã nós vamos ver como isso vai terminar. Depois que você contar toda a história, você vai então para a parte do Eu Me Pergunto, fazendo as perguntas, reflexões sobre a história que você contou para as crianças. Depois você vai para o momento do verso, né? E você vai falar o verso do dia com as crianças, pendurar lá no varal ou colocar no mural, pegar o versinho menor, as crianças vão recortar bonitinho, colar na sua colocar dentro da caixinha presente, ou montar o seu chaveirinho, tá? E assim, depois deste momento, você parte para agradecer pelo presente. E neste momento de agradecimento pelos presentes, você vai ter um objeto especial neste dia. O que você vai precisar? Você vai precisar de vários pregos, né? A quantidade de pregos que tiver de crianças na sala. Se tiver 10 crianças, 10 pregos. Então, tenha lá bastante prego, só dê nesse momento, cuidado para elas não se ferirem, tá? Se você não quiser dar prego de verdade, você pode imprimir desenhos de pregos, tá? Então, você vai dar o prego para elas e elas vão vir até a caixa de pedidos de oração, a caixa de coração, e ao colocar o prego na caixa de coração, elas vão agradecer a Jesus por ele ter morrido por elas. Então, cada criança vem, coloca o prego e fala, eu agradeço a Jesus por ele ter morrido por mim. Vem a outra criança, eu agradeço a Jesus por ele ter derramado o sangue dele por mim. Vem outra criança, eu agradeço a Jesus pelo sacrifício dele, eu quero que o sangue dele limpe o meu coração. Então, cada criança vai fazer o seu agradecimento pelo sacrifício de Jesus, e então você forma a rodinha, se ajoelha com eles, ora agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus pelo enorme sacrifício que ele fez em dar a vida por eles. Depois desse momento tão bonito, você vai para as atividades, lembrando que elas vão ter que compartilhar com outras pessoas aquilo que elas aprenderam naquele dia. Este foi o nosso penúltimo dia, o 7º dia da Semana Santa. Chegamos então ao 8º e último dia da nossa Semana Santa. E a história de hoje, o tema de hoje será o presente da ressurreição. O dia em que Jesus ressuscitou dos mortos, trazendo esperança para todos nós. Dentro da caixa, a Bíblia hoje não vai ter nada. As crianças podem passar a mãozinha, hoje é que não tem nada. Por que não tem nada? Professora, aqui não tem nada. Por quê? Vai fazer referência à tumba vazia. O lugar onde Jesus foi sepultado estava vazio, não tinha mais corpo nenhum ali. E agora? Onde estava Jesus? É isso que a nossa caixa vai
apresentar neste dia o nosso presente, abrindo o presente. E agora? Depois você vai partir para a história, dizer que na manhã de domingo, um anjo poderoso desceu do céu e gritou na porta do túmulo: Jesus, teu pai te chama. E Jesus saiu glorioso, maravilhoso, agora com um corpo diferente, não mais aquele corpo carnal do ser humano que ele tinha, mas um corpo divino como ele sempre foi. E ele saiu esplendoroso de dentro daquele túmulo. Mais tarde, algumas mulheres foram até o túmulo de Jesus para ungir-lo, que era um costume entre os judeus, eles ungirem o corpo das pessoas que morriam, tá? Passar alguns bálsamos, alguns perfumes, e elas não puderam fazer isso na sexta-feira porque já ia dar o sábado, então elas foram domingo de manhã para fazer isso. E quando elas chegaram ali no túmulo, o túmulo estava vazio, e elas choravam, falavam: cadê nosso mestre? Roubaram o corpo do nosso mestre. Foi quando um anjo, o mesmo anjo apareceu, a Bíblia fala que foram dois anjos, né? Eles apareceram para as mulheres e falaram: mulheres, por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vivo está? E elas ficaram sem entender, mas como assim vivo? E o anjo continuou: Jesus ressuscitou, se alegrem, corram e contem para todos os seus amigos que ele está vivo e logo vai se encontrar com vocês. Ai, na mesma hora aquelas mulheres enxugaram as lágrimas e saíram correndo para a cidade para contar que Jesus havia ressuscitado. Nós vamos falar também nesse dia que Jesus teve um encontro com seus amigos e ele ficou ainda durante 40 dias aqui pela terra, orientando seus amigos, ensinando coisas que eles precisavam saber ainda. E depois desses 40 dias, Jesus se despediu dos seus amigos e voltou para o céu. A história conta que ele subiu numa nuvem e foi subindo, subindo na presença deles, eles olhando para cima, e os anjos embaixo, apareceram dois anjos e falaram assim: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para cima? Esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subir aí, vai voltar para buscar vocês. E eles encheram o coração de alegria. Esta promessa Jesus fez para todos os seus amigos. Ele falou assim: eu vou preparar-vos lugar. E quando estiver tudo prontinho, eu vou voltar e vou buscar vocês para levar e morar comigo onde eu moro. E vocês poderão viver para sempre. Eu vou construir novas casas, eu vou construir tudo. Será um lugar lindo, maravilhoso, com casas de ouro. Não vai mais ter morte, sofrimento, dor. Jesus fez todas essas promessas para nós. Essas promessas estão na Bíblia. Sabe, professores e professoras, as crianças têm que terminar esse dia com aquele sentimento de que eu quero ir para o céu, eu quero estar onde Jesus está, eu quero receber esse presente maravilhoso que Ele está preparando, eu quero morar nesse lugar lindo, eu quero sair desse mundo cheio de sofrimento, eu quero estar no céu com Ele. As crianças precisam sentir que tudo que Jesus passou aqui nessa terra foi para nos dar a vida eterna. Se ele não tivesse morrido no nosso lugar, nós não teríamos vida eterna, nós não teríamos perdão dos pecados, nós não teríamos salvação, mas Jesus morreu, Jesus ressuscitou, ele venceu a morte, ele venceu o diabo, ele venceu o inimigo, ele venceu tudo que tem de ruim nesse mundo, e está lá no céu hoje intercedendo por nós, e está preparando lugares maravilhosos para o dia que ele voltar para nos buscar, a gente possa subir com ele e morar com ele para todo sempre. Que lindo, não é? É o ápice desse momento tão maravilhoso da Semana Santa. O melhor presente que Jesus pode nos dar é a vida eterna. O melhor presente é a salvação, é a libertação do pecado. E tudo isso está num pacotinho. É como se a gente abrisse uma caixa de presentes que tivesse cheia de outras caixinhas de presentes. E todos esses presentes são para a nossa felicidade. Todos esses presentes são para a gente ser muito melhor do que a gente poderia imaginar que pudesse ser, não é? Depois, então, dessa linda história, que eu até me emocionei aqui falando, vocês vão partir para o momento da reflexão, fazendo perguntinhas sobre a história, para que as crianças relembrem e fixem melhor o conteúdo na sua cabecinha. Depois vocês vão partir para as curiosidades. No manual tem várias passagens que falam sobre a morte de Jesus, de profetas do Antigo Testamento que já falavam que Jesus ia morrer. Então, prepare essas passagens impressas em papel, ou vá simplesmente abrindo a Bíblia e lendo para as crianças e mostrando: olha aqui, Isaías já falou que Jesus ia morrer, Daniel falou que Jesus ia morrer, Jeremias, todos os profetas que falavam sobre a morte de Jesus, eles vão conhecer ali as passagens e vão ver que era uma profecia que foi se cumprida. E assim como as profecias da morte de Jesus foram cumpridas, as profecias que dizem que ele vai voltar para nos buscar também vão ser cumpridas, porque Jesus não mente, Deus não falha, e ele cumpre as suas promessas. Depois, vocês vão para o cartão de saudação. Todo presente tem um cartão, né?
E assim, no cartão, vocês vão ler o versículo do dia, colocar lá no varal, colocar no mural, depois faz o chaveirinho com as crianças, ou pede para eles recortarem e colocar na caixinha presente. E hoje é o dia deles levarem seu presentinho para casa, tá? O presentinho com os versinhos ou o chaveirinho que eles montaram durante a semana para casa e assim ter uma recordação deste dia especial. Depois, então, você vai para agradecer a Deus. E neste momento vai ser especial, porque você vai ter um potinho com uva passa, ou com outras frutinhas secas, ou frutinha natural mesmo, ou mel, algo docinho e saudável, e as crianças vão provar. Enquanto elas provam aquela coisa docinha, você vai contando para elas, dizendo para elas que as coisas que Deus nos prepara são doce como mel, são doce como essas frutinhas que elas estão comendo, são coisas tão maravilhosas que o olho nunca viu, o ouvido nunca ouviu, o coração jamais sentiu, a cabecinha nunca imaginou. São as coisas que Jesus está nos preparando e que logo ele vai voltar para nos buscar. Enquanto eles saboreiam isso, você vai contando das delícias que nós vamos ter no céu, das maravilhas que nós vamos ver no céu, e depois façam a rodinha e agradeçam a Deus por esse presente, agradeçam a Deus e peçam a Deus para ajudar essas crianças a estarem prontas para o dia que Jesus voltar, para que elas subam para o céu e possam viver para sempre ali. E assim, a Semana Santa se conclui. Prepare ali, de repente, coroas para colocar na cabecinha dessas crianças, alguém entrando vestido de Jesus, coroando essas crianças, ou anjos coroando as crianças. Põe uma música sobre o céu, faça ali uma coisa, monte de repente uma mesa cheia de frutas, dizendo que nós vamos fazer um banquete no céu quando Jesus voltar. Faça um momento bem glorioso nesse último dia, para que as crianças sintam a alegria deste presente maravilhoso que Jesus nos dá, que é a salvação e a vida eterna. E assim que vocês, eu termino dizendo que eu peço a Deus que vocês tenham uma semana maravilhosa aí com suas crianças, e que elas possam entender o presente que Jesus dá a elas todos os dias e oferece de graça, e assim elas possam ter a vida eterna. Que Deus abençoe muito, muito vocês nessa semana, e que ela seja abençoada e ricamente apresentada com a ajuda do Espírito Santo. Mas lembre-se, para que a semana seja especial e abençoada, você precisa estar preparado. Prepare o seu espírito, prepare o seu coração, prepare a sua mente, a sua vida espiritual, e se prepare também materialmente, né, estudando os temas, procurando recursos visuais, procurando informações para os momentos de curiosidades. Estar preparado faz toda a diferença. Não faça nada de improviso, lendo o manual. Faça tudo muito bem preparado, porque Deus gosta de perfeição nas coisas que a gente faz. Ele aceita o nosso imperfeito, mas Ele quer que a gente faça o nosso melhor. E assim o nome dele será louvado. Um beijo da tia Anne, fiquem com Deus e até um próximo encontro.